Abrimos esta edição do Cidade Alerta Paraíba trazendo informações atualizadas da mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro na cidade de Sapé. A tentativa de homicídio, aliás, de feminicídio, aconteceu no dia 25 de dezembro, vejam só, né? No dia de Natal. A mãe da vítima acabou sendo esfaqueada quando tentava salvar, ou seja, defender a filha. Vem pra cá, me acompanha. Eu conclamo agora a minha querida Alamara Barros, que vai trazer mais informações, atualizações e os desdobramentos desta tentativa de feminicídio. Boa noite, Alamara. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, um 25 de dezembro bem violento, né? A gente trouxe aí no Cidade Alerta Paraíba mais de 5 mulheres violentadas só neste dia 25. E esse caso, Jomar, foi ainda muito mais grave, né? Porque foi na noite de Natal, onde a vítima estava com a família, ainda confraternizando na casa de uma familiar, quando esse homem chegou muito agressivo, de acordo com informações da própria vítima e também de quem presenciou toda a cena, ele estava altamente embriagado, né? E um relacionamento que já vinha aí com histórico de muita violência, muitas agressões por parte dele, como a vítima mesmo relatou pra gente, com exclusividade, nós vamos mostrar daqui a pouco, cada pedacinho aí do que ela falou, ele só parou de agredi-la, tanto fisicamente como verbalmente, depois que as crianças cresceram. O casal tem 3 filhos, né? E nessa noite em que ele assassinou a mãe da vítima, no momento em que ela usou aí do seu instinto materno, ela se meteu no meio, né? Se colocou no meio da filha para que a filha não morresse e, infelizmente, ela acabou falecendo. E a filha, né, que seria a ex-companheira desse criminoso, desse agressor que está preso, que seria o alvo principal dele. Ela também foi esfaqueada e nesse dia estava a mãe da vítima, que foi essa senhora que faleceu, uma das irmãs, né? Um sobrinho de 17 anos que na hora a mãe dela pediu para que ele corresse para o banheiro e se escondesse, ficasse lá no banheiro. E também tinha 2 filhos do casal. Inclusive a menina, que é a mais velha, tentou conter o pai, pediu para que o pai não fizesse aquilo, que ele já tinha machucado muita gente ali no momento, mas nada parava esse homem. Ele estava tomado de muito ódio, né? Sendo que ele já vinha há meses ameaçando, perseguindo ela. Às vezes ela passou um tempo até sem sair de casa. Eles estavam 9 meses, cerca de 9 meses separados, e nos primeiros meses ela ainda ia, né, alguns passeios com os irmãos no município de Sapé, até que a mãe pediu para que ela evitasse, porque todo canto que ela ia, ele acabava encontrando ela e ameaçando de matá-la. Mas nesse dia do Natal, né, numa noite de Natal, ele realmente chegou lá armado com uma faca branca e ele deu para matar mesmo. O padrasto também foi ferido, a mãe, que infelizmente morreu no hospital, e a própria vítima também teve um ferimento no abdômen que atingiu alguns órgãos dela e teve que fazer uma cirurgia aí de grande porte. Agora ela está de repouso na casa de uma familiar, tomando remédios fortíssimos, né? Anti-inflamatórios, antibiótico e também calmante. Foi até difícil, Jomar, no momento que nós estávamos na casa dela, tivemos que parar a entrevista umas 3 vezes, né? Foi necessário, até porque ela não podia forçar muito a cirurgia, que ainda está com pontos na região do abdômen. E a gente teve todo o cuidado, né? Inclusive queremos agradecer mais uma vez aqui a equipe por ela ter aceitado falar, mesmo na condição que ela estava sob remédio, sob efeito de remédios, né, calmantes, porque é um trauma muito grande que ela carrega consigo desde esse dia. Como ela mesmo relata pra gente, ela não teve o direito sequer
de se despedir da mãe, de dar um último beijo na mãe, né? Mas vamos ouvir agora a primeira fala, né? A primeira parte aí da entrevista que ela concedeu a nós, onde ela relata um pouco como que era o relacionamento abusivo, né? Dos sofrimentos que ela passou diante desse relacionamento com quem ela tem 3 filhos. Vamos ouvi-la. Quando ele saía para beber, que chegava em casa bebo, se eu fosse falar qualquer coisa, aí ele já me batia. Era desse jeito assim. Quando ele bebia, ele era muito violento. O negócio dele saía de bater. Pegou tição de fogo para me queimar. Outra vez ele chegou bebo. Pegou uma faca para me furar. Minha menina pequenininha se acordou. Ela se atravessou na frente, pedindo que fosse isso com manhão. Passei por tudo. Mando meus filhos para criar meus filhos, ter um lá para eles. Mas só que chegou o tempo de eu não suportar mais ele, não gostar mais dele, não querer estar ao lado dele. Eu falei para ele, vamos seguir nossa vida. Você segue a sua, eu sigo a minha. Ele fez, pronto, tá certo. Cada um siga a sua vida. Mas só que aí eu vim embora para casa da minha mãe. Só que ele continuou me perseguindo. Onde eu estava, ele aparecia. Onde eu estava, ele chegava fazendo, armando barraco. Ficava rondando lá pro junto da minha casa, passando por lá. Aí agora há pouco estava passando de frente à casa da minha mãe, onde a gente morava. Até que agora aconteceu essa tragédia, né? Tirou a vida da minha mãezinha. Eu não vou ver minha mãezinha mais. Não pude nem me despedir da minha mãe. De tudo isso, a pior coisa que ele fez foi fazer isso com a minha mãe. Minha mãe nunca disse nada com ele, nunca maltratou ele. Eu não pude nem me despedir, dar um cheiro, o último cheiro na minha mãe. Olha, Jomar, você imagina a dor, o trauma que essa mulher está carregando e vai carregar, eu acredito que para a vida toda, né? Principalmente as marcas no corpo das facadas. A gente mostrou também as lesões que ele deixou no padrasto, que também foi mais uma pessoa que tentou aí conter o agressor, que ele não fizesse o pior, tentou proteger a mulher e a enteada, né, no momento. E uma das lesões foi bem na região do coração. Só não matou também o padrasto, porque no momento ele se esquivou, então não foi tão profundo, né, o furo da facada. Mas ele colocou mesmo para matar também o padrasto, e quem se colocasse à frente tentando aí parar o que ele queria realmente fazer, que era matar a ex-companheira e toda a família, né? Uma dor aí imensurável, não tem como a gente não se comover ouvindo essa mulher falar, um choro assim inexprimível mesmo, no momento em que ela fala da forma que ela perdeu a mãe. E um detalhe, né, que tem que se preocupar muito com essa mulher, de ela não se sentir culpada pelo que aconteceu com a mãe, né? Foi um instinto materno de proteger aí a vida da filha, né? Acho que qualquer mãe faria o que essa mulher fez. Vamos ouvir aí a segunda parte agora da vítima, onde ela faz um apelo por justiça, porque o maior medo, o maior temor, não só dela, mas da família toda, é que esse homem saia a qualquer momento da cadeia, né? Porque ele está preso, ele foi preso no dia 27, 2 dias depois. Então ela faz um apelo para que ele permaneça, porque ela teme, né, dele voltar e fazer o pior com toda a família. Vamos acompanhar. Ele me furou e eu fiquei gritando, correndo no meio da rua, pedindo ajuda para alguém socorrer, mas ninguém aparecia. Aí ele ficou furando meu padrasto de novo. Aí eu corri para ajudar ele, eu peguei uma cadeira de plástico e fiquei dando nele com a cadeira, até meu padrasto conseguir se soltar dele. Isso você já furado? Já. Aí depois eu fui para dentro, minha menina levou eu para dentro para me esconder, né? Fechar a porta.
Mesmo quando você separou dele, que estava morando com a sua mãe chegou a orientar você, vá na delegacia, solicite medidas protetivas para ele não se aproximar mais de você. Teve esse tipo de conversa ou você chegou a pensar em fazer isso? Teve. Minha mãe mandava, minhas irmãs, mas aí eu botava na cabeça assim, porque mesmo que eu fosse fazer, que eu vejo na televisão, não ia adiantar em nada. Eu quero que ele pague o que ele fez com a minha mãe. Que ele não podia fazer isso com ela, não. Tirar a vida dela. A única coisa que eu tinha na minha vida. Minha mãezinha e meus filhos. Agora ela se foi. Se foi para sempre. Olha, lembrando que foi a própria família que procurou a gente, procurou a nossa equipe, né? Resolveu falar para fazer esse apelo aí, pedir por justiça, relatar a gravidade desse crime. E assim, a gente com todo cuidado, toda cautela, né? Até mesmo em respeito à própria família e à vítima que está completamente abalada. Então, assim, a gente não quis se aprofundar muito. Mas eu ainda tentei, viu, Jomar, fazer com que ela relatasse assim, o que de fato teria acontecido naquela noite, como que ele chegou, e o trauma dela foi tão grande que ela não conseguia lembrar de algumas partes, né? Ela só lembra dele atacando, dele indo para cima, de quem aparecesse na frente, ele desferia aí as facadas, mas ela não conseguiu lembrar de muitos detalhes. Foi como se tivesse dado um apagão mesmo na mente dela, né? Como eu falei, é um trauma muito agressivo, um pânico, inclusive. Ela teve crises lá de choro e a gente tentou acalmá-la. Como eu falei também, ela estava sob efeito de remédios, né, calmantes. Então, assim, a gente também não quis forçar muito e entende esse lado que realmente dá esses apagões, né, quando é um trauma bem considerável, que foi o que essa mulher passou, porque lá estavam as pessoas que ela mais ama, a mãe, os filhos, tinha um sobrinho que foi preciso a mãe pedir para que ele se escondesse também no banheiro, e como ela mesmo relatou que ela teve muito medo dele desferir uma facada até contra a própria filha, que em algum momento lá desse ataque dele, a menina, né, a filha, que é a mais velha, se meteu no meio para que ele parasse, mas ninguém conseguiu realmente conter, e ele estava altamente embriagado e continua preso. O que a família pede, eu acho que todos também, é que ele permaneça e pague por esse crime bárbaro que ele cometeu, né, Jomar? Volto com você. Ok, obrigado, Alamara, pelas informações. Você volta a qualquer momento trazendo, então, mais notícias aqui na audiência do Cidade Alerta Paraíba. A primeira parte da fala da vítima sobrevivente é extremamente comovente, né, onde ela relata por todo o sofrimento que passou nas mãos deste verdadeiro verme, deste covarde da pior espécie, que desrespeitava essa mulher de todas as maneiras. Ela já não aguentando mais tanta violência, por tanta coisa ruim que passou ao lado dele, decidiu, claro, ali encerrar a relação, né? Cada um para o seu lado. Ele não entendeu dessa maneira. E a segunda fala dela é emblemática, ela dizendo que não havia denunciado antes porque não confiava nas providências da justiça. E nesse país que nós vivemos, né, hoje, realmente é muito comum das pessoas não terem nenhum tipo de crédito em relação à punição a quem comete crimes. Eu mesmo sou um deles, né? A minha crença é a mínima possível. Não se enganem. Nós temos aí um sistema legal, em especial a Lei de Execução Penal, né, que é aquela que é posta aí em execução logo após a condenação, que abre diversas brechas para que vermes como esse, que tentaram contra a vida da sua ex-companheira, né, uma tentativa de feminicídio, que tirou a vida da sua ex-sogra, né, está aí agora enterrada. A própria vítima sobrevivente disse, né, de maneira muito comovente, que não teve nem condições de dar um último beijo na sua mãe, justamente no dia de Natal, porque este elemento, esse indivíduo covarde, um animal selvagem da pior espécie, tentou contra a vida dela e matou a mãe desta vítima. Lamentavelmente, nesse país, a gente realmente não pode dar muita credibilidade
que a punição será adequada e proporcional ao grande mal, ao crime que ele cometeu. Na minha modesta opinião, pena que nesse país nós não tenhamos aí uma prisão perpétua. Esse tipo de verme não deveria ter nenhuma chance de oportunidade, como está lá na lei, né, de ser reinserido à sociedade. Para quê? Para matar outra pessoa? Para tentar contra a vida de outra provável futura companheira? Esse tipo de animal selvagem deveria mesmo era ser extirpado da sociedade para que não pudesse mais, nem querendo, fazer algum mal a uma pessoa que apostou tudo ao lado dele, abriu mão da sua família para formar uma nova família com um indivíduo como esse. E o que foi que ela ganhou? Qual foi o prêmio que ela ganhou por isso nas mãos desse indivíduo? Falta de respeito, violência, agressão e agora, por final, uma tentativa de feminicídio e ter ceifado a vítima da mãe dessa senhora que, de maneira heróica, como a verdadeira leoa na proteção da sua cria, infelizmente aí tombou morta tentando defender a sua filha. Pelo menos por enquanto, digo por enquanto porque não se enganem, né? De logo logo ele está aí solto, livre nas ruas, talvez até ameaçando novamente essa senhora, mas pelo menos por enquanto ele está preso. Até quando esse sistema legal, que só beneficia quem pratica o mal, só beneficia o crime, né, não respeita aí, não honra o sofrimento das vítimas, não honra o trabalho dos policiais, ou seja, aqui nesse país, infelizmente, só quem paga a pena, lamentavelmente, é a vítima. Ela que teve aí a sua vida quase ceifada, a vida da mãe retirada de maneira violenta, ela sim vai pagar aí uma prisão perpétua de sofrimento, das feridas no corpo, das feridas na alma, a saudade eterna com a mãe assassinada e tantas outras coisas. Lamentavelmente, nesse país, pelo menos por enquanto, não sei até quando, é dessa maneira.